Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comment. Sport Comédia, tudo junto. Boa noite, gente. Sport Comédia nesse dia 13 de abril de 2023. Sem mais delongas, eu peço que se inscrevam no canal, dê um like, comentem, compartilhem, critiquem e vamos juntos. Vamos falar do São Paulo, vamos falar do Corinthians hoje. Quem está mais na corda bamba, o Lázaro ou o Rogério Ceni? Comentem aí. Quem está fazendo o melhor trabalho e quem está decepcionando? Para mim, quem está decepcionando é o Lázaro. Apesar do Rogério Ceni ainda estar numa situação ainda que não engrenou, que não conquistou muitos títulos com o São Paulo, o Rogério pelo menos tem uma carreira ainda mais vasta. Treinou Fortaleza, treinou Cruzeiro, treinou Flamengo e tem um pouco mais de experiência. O Lázaro é iniciante. Erro não é do Lázaro, é erro da diretoria. Quem colocou o Lázaro lá foi a diretoria do Corinthians, foi o seu Duílio, que errou duas vezes. Primeiro, quando colocou o Silvinho e não deu certo. E segundo, quando colocou o Lázaro. O Rogério faz números com a camisa do São Paulo como treinador? Para mim deveria ser presidente, não treinador. Eu volto a dizer, o Rogério é competente para gestão, não como técnico. Nada contra o Rogério. Foi um excelente goleiro, mas como treinador ainda está um pouco abaixo. Daqui a pouco a gente vai comparar as coletivas e antes a gente vai conversar com o nosso querido Ronaldo Fenômeno para saber quem ele acha que está pior nessa situação. Quem dança? A torcida do Corinthians deve fazer um protesto amanhã pedindo a saída do Lázaro. E o Rogério provavelmente também esteja na corda bamba, apesar do empate contra o Ituano, que o São Paulo não foi muito bem. Ele ainda continua tendo vida, né? Mas os dois estão numa situação realmente nada boa. Vamos pegar a coletiva do Lázaro primeiro e depois a coletiva do Rogério. Lázaro contra a equipe do Remo. Peraí, só um minuto. Tá no ponto? Vamos ver. Vitalício hialurônico sérum de Fernando Lázaro. Vamos ver. Boa noite, Fernando. Conversamos antes do jogo, você falava das escolhas baseadas na sequência, mas também na estratégia do jogo pensada, nas características do adversário. Com esse resultado, ouvi o Paulinho, ouvi o Cássio, queria ouvir da sua percepção o que não funcionou o resultado que o Corinthians leva hoje para o jogo de volta. Tá, vamos lá, Edgar. Realmente foi uma partida muito ruim no contexto geral. E o que a gente projetou para o jogo não conseguimos executar, inclusive pelas mudanças de trazer. Escalou errado e já está querendo dar desculpa. Vamos ouvir de novo. Velocidade pelos lados, de tentar explorar e abrir campo. Um adversário que fez um bom jogo e explorou a questão da transição, que a gente entendia que seria um recurso a buscar e aonde teve as melhores situações, criou os gols e teve outras chances inclusive no jogo. É um resultado que foi muito ruim, claro, e um jogo muito ruim, mas que a competição nos permite pensar em reconstruir para reverter em casa. Temos condição, temos capacidade para isso, mas é muito difícil. Sabemos da dificuldade, sabemos do que a gente não conseguiu fazer e que temos que ser muito melhor em casa, mas passo a passo. Agora temos que pensar rapidamente em nos reerguer no próximo jogo, para lá na frente ter condições de buscar uma possibilidade de reversão de um resultado adverso numa noite que a gente não conseguiu e permitiu ao adversário, principalmente nas transições, ser contundente, criar situações e definir o jogo. Então, o Lázaro disse em relação ao que o Corinthians deixou a desejar, mas o Corinthians deixou a desejar no que na questão? O Corinthians não atacou a equipe do Remo. O Corinthians tem chance, diz ele, de decidir em casa e se classificar em casa. Não é assim, né, Lázaro?
tem do outro lado um adversário. Sabemos que o Corinthians conseguiu um resultado muito bom contra o Atlético Goianiense ano passado, só que futebol não tem mais bobo. Vimos hoje que o Flamengo foi surpreendido, né, na Copa do Brasil. O Flamengo perdeu, né? Então, o Corinthians tem que ficar esperto. Então, assim, eu acho que o Flamengo perdeu do Maringá. Isso, perdeu do Maringá. Ô, Ronaldo, você está confiante que o Corinthians consegue se classificar na próxima fase da Copa do Brasil? E que decepção, hein? Eu acho que o Corinthians deveria ir atrás do Dorival Júnior. Boa noite. Boa noite a todos. O Corinthians decepcionou jogando contra a equipe do Remo, né? Se achou um pouco favorito e veio de salto alto e com certeza acabou vendo que a equipe do Remo é uma equipe que realmente teve 2 oportunidades, teve mais chances que o Corinthians, e se não fosse a má pontaria da equipe do Remo, o Corinthians poderia ter levado muito mais. Então é o seguinte, eu acho que erros acontecem, erro no planejamento, precipitação. Então eu acho que o Corinthians precisa de um treinador mais experiente e acho realmente que o Dorival Júnior seria esse treinador. Então é o seguinte, o Corinthians, se tiver que trocar, tem que trocar agora, porque não pode esperar levar uma goleada para poder acontecer isso, como aconteceu com o Santos, né? Esse é o mal do Duílio, esse é o mal da gestão. É claro que a gente sabe o quanto acontece uma cobrança por resultados, né? E o treinador nunca consegue trabalhar, né? Mas o erro está em efetivar um treinador sem ter um planejamento, né? Isso desde que o treinador conheça a equipe como o Lázaro conhece. Então acho que é precipitado, como foi com o Silvinho, em dar uma oportunidade, né? Eu acho que o Corinthians tinha que ter um treinador mais cascudo. Eu também acho que o Dorival Júnior deveria ser o treinador do Corinthians. Só que, Ronaldo, o Lázaro acho que o Corinthians pode reverter contra a equipe do Remo. Só que ele se esquece que do outro lado tem um treinador, né? É complicado isso. Eu acho que ele deveria primeiro pensar em escalar o time direito. Não escalar um time com 3 volantes, ou mesmo poupar os titulares, coisa que ele não deveria ter feito, porque a Copa do Brasil é importante. O Corinthians estava se preparando para quê? Ficou quase um mês aí, ó, parado. Então, tipo assim, não tinha que ter colocado jogadores reservas para jogar. O time tinha que ser o titular. Essa é a minha opinião. Para que levou o Cássio, então? Pusesse o Carlos Miguel, já que era o time reserva. O Gil, muito fraco taticamente. O próprio Bruno Mendes ontem não fez uma grande partida. Então, assim, eu sou a favor da contratação do Dorival. O Lázaro ainda é inexperiente como treinador. Ganhou do Liverpool. Mas ele tem base em quê? Ele aprendeu com o Tite? Não. Acho que o Tite é um treinador já experiente, fracassou na seleção brasileira, foi bem no Corinthians, mas o Lázaro ainda é iniciante. O Lázaro é igual o Silvinho, ainda não dá. Você está criticando o Lázaro. Não é crítica. Eu acho que ele precisa aprender um pouco para ainda ser um treinador efetivado e conquistar as coisas com o Corinthians. E o Corinthians precisa de elenco, coisa que o Corinthians não tem, e o Alessandro acha que dá. Ô Ronaldo, vamos falar do São Paulo. São Paulo é a mesma situação. Rogério Ceni numa situação aí meio que a torcida querendo que ele saia e muitos querem que ele permaneça, alguns querem que ele saia. Apesar de tudo, o Rogério ainda está melhor que o Lázaro. Eu acho que dos dois, qual você acha que está na corda bamba, Ronaldo? O Rogério ou o Lázaro? E o trabalho do Rogério é bom para você? O trabalho do Rogério é muito bom. Eu acho que o São Paulo ainda está capengando. Fez como o Corinthians uma partida muito ruim contra o Ituano, né? E a torcida cobra, né? Então acho que tem que ter um pouco de paciência. É um treinador que foi bem no Fortaleza, foi bem no Flamengo. No Cruzeiro não foi bem, mas não teve tempo de trabalhar. Então acho que é um treinador que realmente precisa ter um pouco de tempo. Acho que o Lázaro ainda vai ter uma oportunidade conhecendo o Duílio, mas a torcida deve cobrar a saída dele. Então acho que o futebol realmente às vezes pega peças, né? Então, apesar de tudo, o Rogério também faz um trabalho bom. Mas eu acho que todos os dois, a partir do momento que o resultado não vier,
estão na corda bamba. Não tem jeito, acho que isso é do futebol, então preza-se pelo respeito pelo profissional, mas se não vier o resultado, a casa cai. Com certeza. Para você, gente, quem está mais pressionado? O Rogério Ceni ou o Lázaro? Quem vocês contratariam para ser o treinador do Corinthians e do São Paulo? Para mim, eu contrataria o Dorival para o Corinthians. Acho que o São Paulo, na minha visão, poderia pensar no Cuca, que é um treinador que já se deu bem no São Paulo. E com certeza cairia muito bem. Comenta aí, gente, quem vocês acham. Deixa um like e tamo junto. E até amanhã.